Olá, você está no canal Viagem aos Mistérios do Reino, que, como o próprio nome diz, é um convite para, através da Bíblia, viajarmos aos mistérios do Reino de Deus. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e seja sempre muito bem-vindo. Neste vídeo, abordaremos o capítulo 19 do livro do Apocalipse, ainda tratando das 7 visões sobre a queda da Grande Babilônia, e depois a derrota da besta e do falso profeta em um combate escatológico e as 2 ceias do capítulo 19, as bodas do cordeiro e o banquete das aves. O capítulo 19 possui 21 versículos, por cujos mistérios viajaremos neste vídeo. Do versículo 1 ao 10, temos 2 cânticos de triunfo. Depois, temos a descrição da vinda de Cristo em glória e o anúncio das núpcias do cordeiro. Por fim, há um combate escatológico de proporções épicas, no qual a besta e o falso profeta são derrotados pelo cordeiro, presos e lançados no lago de fogo, e os seus exércitos são dizimados. Em contraste com as lamentações do capítulo 18, cânticos de júbilo dos santos acompanham a queda de Babilônia. A divisão em capítulos e versículos foi feita para facilitar nosso estudo, memorização, citação e localização dos textos. Não existe originalmente. Assim, o primeiro cântico do capítulo 19 decorre do que acontece no capítulo 18. É um louvor pela queda da Grande Babilônia. Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Este é o único capítulo do Novo Testamento em que ocorre a palavra Aleluia, que por sinal ocorre 4 vezes aqui neste capítulo. Uma quinta ocorrência é a sua tradução no versículo 5, Louvai o nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia, e a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Desde a mensagem do segundo anjo, do capítulo 14, até aqui, temos visto a proclamação de que caiu a grande Babilônia, e sua queda é definitiva, pelos séculos dos séculos. É o fim do engano. Babilônia torna-se aquilo que na verdade sempre foi, morada de demônios e guarida de todo espírito imundo. A Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro, morada do Altíssimo, mas a Grande Babilônia é a grande meretriz, morada de Satanás. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Falamos sobre os 4 seres viventes e os 24 anciãos nos capítulos 4 e 5 do Apocalipse, o diante do trono e digno é o Cordeiro. Os 2 estão aqui no canal. Vimos que desde o capítulo 4, o ponto de vista da revelação é alterado. Toda a perspectiva se dá a partir da sala do trono. E saiu do trono uma voz dizendo, Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas. É a voz de fortes trovões que dizia, Aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Babilônia e os poderes malignos se opuseram ao reino de Deus. Agora, com a queda do sistema babilônico, em Cristo Jesus já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho fino são as obras justas dos santos. Nos versículos 7 e 8, os redimidos se alegram pelas bodas do Cordeiro. É a união de Cristo com sua noiva, a Nova Jerusalém, na segunda vinda do Senhor. A esposa do Cordeiro se preparou para esta união. É a figura do casamento. Cristo deixou a casa do seu pai, pagou o dote pela humanidade e regressou à casa do Pai para casar-se com a sua igreja. Por isso, foi permitido à igreja vestir-se de linho fino,
que representa as boas obras de justiça dos santos e contrasta com as vestimentas da grande meretriz. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É tanta glória, majestade e impressionante revelação do Altíssimo que João cai aos pés do anjo para adorá-lo. Mas o anjo não aceita adorar somente a Deus. Ele diz a João: eu sou um servo, como vocês, que dão testemunho de Jesus. Aliás, diz o anjo, este é o propósito de toda a profecia, e dessa também, ou seja, de tudo que eu estou te mostrando. Testemunhar, falar de Jesus. A própria palavra de Deus é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o propósito e a inspiração dos profetas. Toda a glória é de fato extasiante, mas toda essa nova realidade aponta para Jesus, e Ele é o único que deve ser adorado. Só Ele é digno de toda adoração. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Aleluia! O próprio Senhor Jesus aparece, e ele mesmo se manifesta. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está voltando. E estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho branco, fino e puro. Ele é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, o Logos, a perfeita revelação de Deus, a expressão exata do seu ser e a expressa imagem da sua pessoa. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A espada aguda é a própria palavra de Deus, viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. A palavra do Messias é a sua arma de vitória. O fato de que ele regerá as nações com vara de ferro aponta para a força indestrutível do seu reino. Ele é o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nos capítulos 14 e 15, nós vimos as 2 imagens de colheita, a ceifa e a vindima. Nas 2 colheitas está revelada a separação entre os selados por Deus e os que receberam a marca da besta. Agora, aqui no capítulo 19, nos informa que ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Todo juízo está nas mãos do Senhor Jesus. Vimos também que a ira de Deus é um termo técnico para descrever o juízo divino, e que o tema do lagar da ira divina vem sendo abordado desde o capítulo 14 do Apocalipse. E vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montavam. Sim, carnes de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. Essa é a segunda ceia do capítulo 19, o banquete das aves, em contraste direto com a ceia das bodas do Cordeiro. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Praticamente todas as imagens e símbolos que aparecem no capítulo 19
já apareceram antes do Apocalipse. Aqui o texto retoma o que vimos nos capítulos 13 e 14, a besta, o falso profeta e os adoradores da besta. A expressão lago de fogo tem sua origem na palavra Gehenna, transliterado Geena em português. Gehenna, em grego, por sua vez, vem do hebraico Ben Hinnom. É o nome de um vale estreito ao sul de Jerusalém, que foi feito um depósito de lixo. Ali eram lançados entulho, rejeitos e animais mortos para serem queimados. Por isso saía dali fogo e uma fumaça contínua. No vale havia um local mais amplo chamado Tofete, onde os israelitas chegaram a oferecer seus filhos a Moloque. Foi ali que os reis Acaz e Manassés queimaram incenso e seus próprios filhos em sacrifício ao ídolo. Por fim, este lugar se tornou figura escatológica de tormento e juízo para os adversários de Deus. Em todos os registros, Gehenna é utilizado em linguagem figurada de um lago que arde com fogo e enxofre de maneira inextinguível, a segunda morte. A besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Quanto aos seus exércitos, diz o texto que os demais foram mortos pela palavra que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. O Verbo de Deus opera todas as coisas através de sua palavra, desde a criação até a consumação. O capítulo 19 termina aqui. Depois disso, o Senhor Jesus vai lidar com o próprio Satanás. Mas isso é assunto do próximo capítulo do Apocalipse. Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.